Boa noite, irmãos. Meu nome é Tatiane Castilho, sou trabalhadora da Associação Espírita Allan Kardec e, a convite da Sociedade Espírita Fé e Caridade, realizaremos a exposição doutrinária de hoje. O tema que nós trazemos para reflexão é o objetivo da existência no corpo físico. Mas antes de nós falarmos sobre o tema proposto, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, acalmar os nossos ânimos, nos elevarmos em sentimentos positivos, para que possamos assim ouvir a mensagem proposta e refletir sobre as nossas atitudes, sobre o propósito da nossa vida, sobre os esforços que estamos realizando em proveito do bem, em proveito do nosso crescimento espiritual e na contribuição que estamos fazendo para a existência também dos nossos irmãos. Que Deus nos ampare e nos ilumine, que assim seja. Então, para introduzirmos o tema, nós vamos usar como base o Livro dos Espíritos, a questão 132, que pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E nos é respondido: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, irmãos, na primeira parte dessa resposta do Livro dos Espíritos, é nos falado então que nós estamos no mundo material, na Terra, nós estamos no corpo físico para podermos evoluir, para podermos progredir, né, e chegarmos à perfeição que nos é proposta. E as formas que nós vamos chegar a essa perfeição, que nós vamos evoluirmos como espíritos, vai ser através das provas, das expiações, da missão, das missões que nós assumimos. Então, o que são as expiações? As expiações são as consequências que nós vamos sofrer, que nós vamos assumir diante das falhas, dos equívocos que nós cometemos, né? Nós vamos reparar todos aqueles equívocos que nós cometemos através das expiações. As provas são situações, são obstáculos, são circunstâncias em que nós vamos enfrentar, que vai ali ter um ensinamento, um aprendizado, proporcionando o nosso crescimento. Então são situações, são testes, né, como a palavra propriamente diz, são provas, onde nós vamos avaliar as nossas virtudes, os nossos princípios, o nosso crescimento moral. Ainda na existência do corpo físico, nós também temos as missões, que são tarefas, são compromissos que nós assumimos antes da nossa encarnação a cumprir na existência na Terra. Então, irmãos, nosso objetivo hoje, na condição que nós encontramos de encarnados, é progredir, é passarmos por todas as situações, todas as vicissitudes, todas as circunstâncias da vida na Terra que vão nos gerar um aprendizado, né? Porque todo aprendizado tem uma lição. Então é preciso nós passarmos por algumas circunstâncias que vão fazer com que nós nós vamos refletir sobre as nossas atitudes, nós vamos refletir sobre a forma com que nós pensamos sobre a vida, os nossos valores vão passar por um processo de mudança, de renovação, e
nós vamos assim seguir a nossa jornada em progresso. Então estamos em uma escola, num grande aprendizado. Ainda cometemos falhas, ainda cometemos equívocos, ainda somos suscetíveis, né, a erros, né, ainda somos imperfeitos, mas estamos justamente nessa existência para buscar melhorarmos, né, nesse contexto moral, nesse contexto espiritual. A outra parte da resposta dos espíritos nos fala sobre a nossa contribuição para a humanidade, né? O que fala aqui, a parte que nos toca na obra da criação. Então nós somos indivíduos, mas inseridos em uma sociedade. Nós fazemos parte da humanidade. Então quando nós estamos na experiência do corpo físico, nós não estamos só para progredirmos de forma individual. Nós estamos aqui também para o aprendizado, para o crescimento individual, mas também estamos aqui para contribuir com o progresso da humanidade, para contribuir com o progresso dos nossos irmãos. Então, a vida na Terra, ela nos possibilita essas duas situações, né? Somos indivíduos sociais, né? Nós temos as nossas particularidades, nós temos nosso plano existencial, onde nós vamos passar por todas as situações que são necessárias ao nosso progresso, à nossa evolução, mas também, né, não vamos só pensar em nós, não vamos fazer apenas o melhor para nós, não vamos apenas nos melhorar, mas também contribuir para o crescimento da humanidade, para o crescimento da sociedade em que estamos inseridos. Mas aí nós podemos pensar, como eu vou contribuir com a sociedade? Como eu vou contribuir com a humanidade se eu ainda não consigo vencer as minhas falhas, as minhas imperfeições? Só que, irmãos, nós não vamos esperar melhorarmos, nós não vamos esperar sermos perfeitos para contribuir com o universo, para contribuir com a obra da criação. Isso vai acontecer ao mesmo tempo que nós evoluímos. Então, no momento em que nós estamos evoluindo, em que nós estamos aprendendo, nós vamos ao mesmo tempo contribuir para o crescimento da humanidade. Da mesma forma em que, contribuindo para o crescimento da humanidade, nós vamos assim estarmos nos melhorando, vamos estar crescendo. Então nós vamos vivenciar essa experiência como indivíduos de forma individual e de forma social ao mesmo tempo. Nós não vamos contribuir para o progresso dos nossos irmãos só quando formos perfeitos. Não, ao mesmo tempo em que nós estamos aprendendo, que nós estamos evoluindo, nós também vamos contribuir para que o irmão também aprenda, para que o irmão também possa evoluir. Cada um de nós possui o seu plano existencial. E nesse plano existencial está a nossa busca em sermos melhor, mas está também o nosso compromisso, e aí também está o nosso contexto de missão, né? Nosso compromisso, a nossa tarefa com aqueles que vieram também para progredir, para evoluirmos, né? Então está aí Deus nos dando a oportunidade de sermos indivíduos particular na busca individual do progresso, mas também de podermos estarmos juntos, todos como irmãos, no caminhar da jornada terrena, na evolução da sociedade e da humanidade num contexto em geral. Então, irmãos, no livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele também nos esclarece quanto ao objetivo da existência no corpo físico. E nos diz que é uma oportunidade de aprendizagem que é concedida ao ser espiritual durante, né, para o progresso
interior, para o progresso espiritual de cada um. Nos dando então os recursos necessários para que a divina chama que existe em cada um de nós alcance a plenitude. Então, irmãos, existe uma luz, existe uma chama dentro de cada um de nós, até mesmo porque somos filhos de Deus, né? Fomos criados por Ele, então nós temos a sua marca, a sua luz dentro de nós. E está a oportunidade da existência no corpo físico de podermos, assim, com o aprendizado que nós vamos adquirindo, poder fazer com que essa luz cresça, né? A cada prática do bem, a cada obstáculo vencido, a cada imperfeição vencida, a cada pensamento inferior que nós conseguimos vencer, essa luz se aumenta, cresce dentro de nós, até que chegamos aí à plenitude, né, dessa chama, que é a perfeição. Então nós vamos responder aos resultados dos nossos equívocos, das nossas falhas. Naturalmente são consequências, né, a lei de causa e efeito. Então nós respondemos pelos equívocos cometidos, reparando todas essas falhas que nós cometemos. Nós vamos passar, que é a expiação, nós vamos passar pelas provas, que passa a ser os obstáculos, as barreiras, as situações em que nos colocam à prova, a teste dos nossos valores, da nossa moral. E nós temos a missão, que é esses compromissos, essas tarefas que nós assumimos em contribuição à humanidade, à sociedade em que nós estamos inseridos. Então a vida na Terra, ela não é de ordem material, né? O objetivo dela é de ordem espiritual, né? Se nós olharmos para a vida na Terra apenas como um meio de adquirirmos coisas, de adquirirmos bens materiais, né? Se nós olharmos para a vida da Terra com um objetivo de eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter uma estabilidade financeira, por uma questão de padrão social, constituir uma família, apenas para responder a um padrão social, né? Se nós olharmos para a vida da Terra como apenas adquirir bens, ter uma casa, ter um carro, ter coisas, né? Nós vamos estar limitando a nossa existência na Terra, porque ela possui um propósito muito maior do que tudo isso. É claro que todos esses aspectos que foram citados são importantes, são meios, são formas, são instrumentos para que possamos realmente estarmos na existência terrena e podermos progredir, faz parte do nosso progresso. Porém, elas não estão limitadas à condição material. Cada uma esses aspectos da nossa vida, esses âmbitos da nossa vida, possuem um objetivo, um propósito para o nosso crescimento espiritual. Então, a profissão que nós possuímos tem um propósito maior do que apenas nos dar o sustento, né? Ela tem um propósito, daquilo que nós realizamos, daquela função que nós desempenhamos, possui um propósito de crescimento individual, assim como possui um propósito de contribuirmos para aquelas pessoas e que convivemos no meio profissional, para contribuir com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos para a humanidade, para a sociedade. Então está além do nosso sustento financeiro, do nosso sustento material. A família que nós estamos inseridos, independente da forma que é constituída, que é formada, ela tem um propósito maior do que seguir um padrão social. Ela tem ali grandes propósitos, né? A família é uma grande escola de educação, de renovação, de aprendizado, onde nós vamos aprender com as pessoas e com o convívio
com as pessoas inseridas nesse meio e vamos contribuir também com o progresso dessas pessoas, dos nossos familiares, das pessoas que estão no nosso âmbito familiar. Então, irmãos, a nossa vida na Terra tem um objetivo maior, tem um propósito maior. Muitas vezes, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós objetivamos na nossa vida não acontece porque não está de acordo com o nosso plano existencial, não está de acordo com o propósito que nos foi colocado nessa existência. Então, quando a nossa vida toma um rumo diferente daquilo que nós estávamos buscando, daquilo que nós estávamos nos propondo a realizar, a alcançar, nós temos que refletir o que esse rumo, para onde esse rumo está nos levando. O que essas situações que estou passando na minha vida estão me propondo de aprendizado, de crescimento. Tudo tem um propósito maior. Então, passamos a refletir sobre o nosso propósito, sobre o que estamos buscando na nossa vida, de que forma nós estamos avaliando a nossa existência. Nós estamos realmente fazendo o melhor uso da oportunidade de estarmos na Terra, de estarmos neste corpo físico, que essa oportunidade que Deus nos concedeu de aprendizado, estamos realmente aproveitando essa oportunidade? Fica a reflexão, né, nós buscarmos intimamente, nos perguntar e nós mesmos responder se estamos realmente seguindo o propósito maior da nossa existência. E aí, irmãos, por mais que nós tenhamos, apesar de nós termos a oportunidade da reencarnação, né, de várias existências no corpo físico, de várias existências que vão nos possibilitar o crescimento, vão nos possibilitar a expiação, as provas, as missões, nós temos que considerar cada existência no corpo físico, cada existência na Terra, como uma oportunidade única. Porque aqui nós estamos tendo várias chances, várias situações para que possamos aprender, para que possamos progredir. Cada obstáculo interno vencido é um passo adiante. Então, se nós podemos fazer nessa existência, vamos fazer nessa existência. Por mais que tenhamos outras oportunidades na reencarnação, vamos nos esforçar para fazer nessa existência, para fazer o melhor uso dessa existência, porque ela é única. Apesar de termos a oportunidade de outras encarnações, ela é única. Cada situação em que nós vamos viver aqui, cada prova, cada expiação, cada circunstância em que nós vamos viver, são únicos. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos valorizar essa existência, apesar das dificuldades que são muitas, apesar ainda dos sofrimentos que passamos. Mas, irmãos, infelizmente ainda temos dificuldade de aprender por vontade própria, de aprender pelo amor, né? Ainda precisamos das dificuldades, ainda precisamos do sofrimento, da dor para progredirmos, para realmente aprendermos a lição. E aí nós percebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é justo, nós percebemos a bondade de Deus, porque Ele nos dá todas as oportunidades, nos dá todas as chances, todas as situações que vão nos levar ao progresso, ao alcance dessa perfeição, que é o nosso objetivo maior. Então nós vemos aí o quanto Deus nos ama, que Ele nos dá a chance de evoluir. Ele reconhece, Ele sabe dos nossos equívocos, Ele sabe que ainda não somos perfeitos, mas Ele reconhece o nosso esforço, Ele reconhece quando nós nos dedicamos a vencer as nossas falhas, a reparar os nossos erros cometidos. Então vamos agradecer a Deus pelas oportunidades, aproveitando a existência que Ele nos concede, com tanto amor que Ele tem por cada um de nós.
E nós vamos chegar, irmãos, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós vamos chegar ao objetivo maior. Nós vamos progredir a cada passo, a cada existência, nós vamos evoluir e nós vamos chegar à perfeição que Deus nos possibilita alcançar. E nisso também é importante nós avaliarmos que a nossa existência na Terra, ela também visa, com o nosso progresso, com a nossa evolução, realizarmos os mandamentos maiores, né? Que é a caridade, que é o amor ao próximo. Conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos vencendo as nossas imperfeições, conforme nós vamos praticando o bem e visando contribuir para o bem da humanidade, para o bem dos nossos irmãos, nós vamos também realizar os mandamentos maiores, que também é o objetivo da nossa existência no corpo físico. Praticar a caridade, amar ao próximo, nos doar, servir aos nossos irmãos também. Porque é dessa forma, servindo, nos doando, contribuindo para que o outro melhore, para o bem do outro, é que nós vamos adquirir o nosso progresso, que nós vamos avançar, que nós vamos evoluir. Então a nossa busca, o nosso esforço em realmente aproveitarmos essa existência aqui na Terra para refletirmos sobre os ensinamentos propostos pelo nosso Pai. Quando nós vamos fraquejar muitas vezes, mas se nós tivermos ânimo, nós tivermos coragem, nós tivermos fé, nós vamos vencer, né, essa batalha que ela é íntima, é uma busca interior, né, de mudarmos a nossa forma de ver as coisas, de ver a vida, a existência, a nossa forma de pensar diante a nossa vida na Terra. Essa escola em que nós estamos tendo a oportunidade de evoluir. Aí está Deus nos educando, né? Porque ainda somos aprendizes em crescimento, né? De forma lenta muitas vezes, mas buscando sempre seguir em frente, né? E aí, como o Espiritismo nos ensina, nos esclarece, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, né? Então nós vamos seguir na nossa existência buscando, irmãos, o progresso, o crescimento espiritual, o crescimento moral, e não nos esquecendo que esse crescimento não é só nosso, esse crescimento também é dos nossos irmãos, é de toda a humanidade, e nós temos sim também a responsabilidade para o progresso da humanidade. Para finalizarmos, eu vou ler uma mensagem ditada pelo Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. Essa mensagem, irmãos, acho que é uma mensagem bastante propícia para o momento que nós estamos vivendo, uma prova, uma expiação, né? Em vencermos essa situação que toda a humanidade está vivenciando, que também tem um propósito maior, né, para todos nós, de aprendizado, de crescimento, né, de reparação, de perdão, de estarmos próximos a quem nós nos distanciamos pelos compromissos da vida material e agora nós acabamos a vida, né, nos leva a unirmos novamente, né, a realmente valorizarmos aquilo que hoje nós não estamos conseguindo fazer e que nos fazia tão bem, que nós queríamos tanto, a nos reinventar para que possamos continuar a nossa vida. Então eu vou ler essa mensagem para finalizarmos, que tem o título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência.
Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais distosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, cada dia, cada momento, cada circunstância, uma oportunidade de nos renovarmos, uma oportunidade de nos melhorarmos, de progredirmos, de evoluirmos e de contribuir para o progresso de todos os nossos irmãos, da humanidade. Que possamos, irmãos, nos esforçar para vencer os nossos obstáculos, as nossas barreiras interior, para que possamos realmente valorizar a nossa existência, a nossa vida, para compreender os desígnios do nosso Pai, para estarmos resignados e dispostos a evoluir com cada sofrimento, com cada dificuldade que ainda acontece na nossa existência. Eu agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos em pensamentos, em sentimentos elevados. Agradeço o convite da sociedade e a oportunidade da Sociedade Espírita Fé e Caridade e deixo um abraço fraterno a cada um dos irmãos. Muito obrigada.